Abra sua Bíblia, por gentileza, a gente vai ler Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 15, tá bom? Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 15. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, tá bom? Vamos tomar por base aí esse texto, embora a gente não vá fazer uma exposição mais detalhada sobre esta passagem, né, sobre o que percorre esse texto aí, você pode encontrar no meu canal do YouTube, uma mensagem específica falando sobre divórcio, algumas exposições lá do livro de Malaquias, tá bom? Eu quero convidar você para a gente estar aqui meditando nesse tema, o segredo de permanecer casado em meio à crise, tá bom? Todo casal sabe que o casamento ele é indissolúvel, ou seja, não se desfaz, né? Casamentos são para durarem a vida toda, embora nem todos os casamentos durem a vida toda. E a gente sabe que o casamento, né, para durar toda uma vida, ele não dura naturalmente, não é? Não é simplesmente que casou e vai durar a vida inteira. A gente sabe que precisa de um esforço, precisa de um cuidado, tanto do marido como também da mulher. E é muito importante, né, se você puder aí, né, ouvir esta palavra junto com sua esposa, junto com a sua família, tá bom? A minha esposa está com o Sarinha ali no peito, né, e acompanhando também a palavra. É muito importante que a família esteja reunida, acompanhando a palavra que estou a ministrar aqui, porque com certeza será muito edificante para toda a família, tá bom? Então, devemos então, querido, descobrir, né, e também tomar as decisões que naturalmente vai ajudar, né, que vai dar um brilho aí ao nosso casamento. Então, eu queria destacar aqui em primeiro lugar, né, que nós precisamos aí fazer a guisa de introdução aqui, destacar essas três verdades. Primeiro, que a gente casou, ou casa, né, para viver para sempre. Segundo, que não se dura um casamento para sempre de maneira natural. E terceiro, devemos descobrir e tomar atitudes claras e eficazes para que o nosso casamento seja um casamento saudável, tá bom? Seja um casamento onde haja saúde física, emocional e espiritual. Queridos, com esse estudo de hoje, eu não quero aqui trazer mais dor, né, a quem se divorciou ou a quem já passou por um divórcio, né? Eu não quero aqui trazer peso para eles, tá certo? Nem trazer... A minha intenção aqui não é acusar ou trazer à sua memória um peso sobre eles, certo? Mas eu queria aqui, neste momento, né, tratar e falar sobre o casamento, sobre a arte de permanecer casado, a arte de permanecer até o fim, de viverem juntos, né, mesmo você que é divorciado e constituir um novo casamento, de permanecer fiel agora ao seu cônjuge, viver, né, até que a morte, tá certo, o separe. Amém? Isso, o segredo é permanecer, né? E como permanecer, pastor? Eis aí o grande tema, e por isso eu quero convocá-lo aqui para a gente estar aqui meditando nesse texto e nessa palavra aqui de hoje, tá bom? Eu sei que permanecer casado não é nada fácil, não é? Mas é preciso a gente aprender alguns princípios bíblicos, tá bom? Quando eu falo aqui segredo de permanecer casado, eu não estou dizendo que eu vou dar aqui segredos e passos mágicos que farão o seu casamento ser 100%. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Também quando eu falo de segredos, né, o segredo para permanecer casado, eu não estou dizendo que vou dar aqui uma regra infalível, não é? Ou uma nota infalível, que você vai seguir ali 10 passos e o seu casamento será o melhor casamento do mundo. Tá certo? Não se trata disso, mas se trata de alguns princípios da palavra de Deus que eu quero mostrar para os irmãos, que se forem colocados em prática, com certeza será a bênção de Deus para a vida da sua família, tá bom? Muito obrigado aí ao missionário Ricardo Salcedo,
e a sua esposa, a Thalita, né, esse amigo, esse casal amigo, né, que está também acompanhando aqui a transmissão, tá bom? Que Deus te abençoe, missionário Ricardo Salcedo. Meus queridos irmãos, como então um casal ele pode durar, né, permanecer firme em meio à crise? O que faz um casamento durável? O que faz um casamento vencer as dificuldades? Cumprir aquele voto que foi feito, não é, diante do líder civil ou do líder religioso, né, de que na morte, ou seja, que na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, né, estaremos juntos até que a morte os separe, ou nos separe, não é? O que faz então o casal ele permanecer até o final, vencer todas as crises, todas as dificuldades, e olha que são muitas dificuldades, não é? O casal passa por muitas lutas, por muitas dificuldades. Queridos, o que faz um casamento durável? Primeiro, é preciso que você compreenda que o que permanece, o que faz um casamento permanecer, é haver um equilíbrio entre amor e compromisso. É preciso que haja amor e compromisso. Quem está há muito tempo no casamento sabe que não basta apenas amor no casamento. E quem já, infelizmente, teve de passar por um período de separação sabe que também nenhum casamento dura para sempre somente com compromisso. É preciso que haja amor e é preciso que haja compromisso. É preciso que essas duas coisas estejam equilibradas. É preciso ter amor e é preciso também ter compromisso. Para isso eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que Jesus ele vai citar em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 7, que é uma citação lá de Gênesis que Jesus ele faz quando ele vai falar sobre casamento. E nesse texto, em Marcos 10, versículo 7, diz assim: por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eu quero fazer duas observações aqui. Primeiro, unir-se. Queridos, a palavrinha unir-se aí no texto, muitos estudiosos dizem que o significado desta palavra trata-se de um elo tão forte que jamais pode ser quebrado. O casamento é isso, é este elo tão forte que jamais pode ser quebrado. Que envolve, então, não é, envolve duas grandes características, não é, nesse elo forte que jamais é quebrado, que é unir-se, né, através do casamento, que se trata exatamente da lealdade inabalável e do amor ativo permanente, ou seja, um amor que não desiste. O que faz um casamento durar é exatamente essa união afetiva, onde o amor, não é, ele é um amor que não desiste, é um amor que não fracassa, é um amor que não para, que não se quebra. O amor não é de vidro, tá bom? Não é quebrável, né? É um amor inabalável, uma lealdade inabalável. Então, o casamento que dura, né, um casamento durável, é justamente esse amor que se une por esses laços de amor, tá bom? E um segundo detalhe nesse texto é que se tornarão ambos uma só carne. Tornarão ambos uma só carne. O que é que esse texto nos fala quando ele se torna uma só carne? Aqui inclui, primeiro, a relação sexual. Um casal ele se torna uma só carne também no momento, nesse elo, né, de relação sexual. Mas também aqui fala de todas as outras dimensões, né, afetivas e físicas que há também entre o casal, né? Então significa essa união forte, né, esse amor forte entre o casal, que é impossível se desunir. Ou seja, quando se torna uma só carne, ele fica inseparável. Ou seja, se houver uma separação deste casal, ficará então marcas profundas, tanto em um como no outro. Ou seja, é impossível que haja uma separação, a divisão, sem que fiquem marcas profundas
em ambos, por causa desta união, porque eles se tornam uma só carne a partir do ato do casamento, tá certo? Então, essa união bíblica, não é? Ela é tão séria e tão profunda que Paulo, ao escrever para os irmãos em Éfeso, Paulo ele vai citar que a união entre um casal é a semelhança da união que há entre Cristo e a igreja. E observe que não há separação, querido, entre Cristo e a igreja. Cristo não se separa da sua igreja, da sua noiva. A noiva de Cristo é inseparável do Senhor. Ele morreu por ela, ele pagou um preço por ela, ele deu a vida por ela. Pode ter pessoas que se fingem ser noiva de Cristo e abandonam a Cristo. Mas a verdadeira noiva de Cristo jamais se separa do Senhor. Ela está perseverando, porque aquele que começou a boa obra na noiva há de efetuar até o fim. Então essa união entre Cristo e a igreja, Paulo vai mostrar que o casamento tem essa mesma simbologia, essa mesma união, ou seja, ele deve ser indestrutível, né? Deve ser então indestruível. Não se pode dividir, não se pode desunir o casal. Essa é então a perspectiva ali que Paulo mostra, então fazendo a simbologia com Cristo e a igreja. Tá bom? Em segundo lugar, queridos, casamentos duráveis podem, né, ter crises, mas é preciso entender que um casamento durável é um casamento que pede manutenção sistemática. Vou repetir. Segunda lição, tá certo? O primeiro que faz um casamento durável, né, a gente já discutiu aqui, não é? Que é o amor e o compromisso em equilíbrio. Segundo, o que é que faz um casamento durável? Sabe o que é? O casamento ele dura quando há manutenção. É preciso que haja manutenção sistemática, tá bom? Quase tudo na vida precisa de manutenção, concorda? Você observa que tudo que a gente tem, ele uma hora ou outra precisa de manutenção. Por exemplo, não existe nada que seja durável, né, sem que haja uma manutenção regular. Observem, por exemplo, uma casa, não é? Uma casa precisa de manutenção. É por isso que, de tempos em tempos, a gente pinta, a gente faz uma reforma, a gente ajeita, a gente dá uma organizada, faz uma manutenção na casa, não é assim? Está aqui meu diácono Luiz, não é? E sabe que um carro, por exemplo, não se pode comprar um carro e simplesmente andar, não é? É preciso, então, também fazer a manutenção do carro. Por exemplo, a gente sabe também que, por exemplo, um relógio, né? Às vezes você precisa trocar uma pilha, um notebook precisa às vezes ir para uma manutenção, várias coisas precisam de manutenção, o eletrodoméstico precisa de manutenção se quer que se dure por mais tempo. Então, querido, se tudo na vida, na maioria das precisa de manutenção, até a gente, né, precisa de manutenção, uma vez ou outra a gente precisa ir no médico, fazer um check-up, ver se está tudo certinho, se está tudo ok, se não está faltando alguma coisa. Por que a gente faz isso? Porque nós também precisamos de manutenções. Então, o casamento não é diferente. O casamento precisa de manutenções sistemáticas, ou seja, periodicamente se precisa fazer uma manutenção no casamento. O mesmo acontece, né, com um casamento, tá certo? Que quer durar, precisa de manutenção. Sem manutenção adequada, o casamento se torna então vulneráveis, se torna então um casamento frágil. Eu publiquei um vídeo agora, né, antes dessa transmissão, eu publiquei um vídeo falando justamente sobre o jardineiro, não é? Um jardim belo, bonito e organizado é um jardim que tem um jardineiro que zela por ele. Se deixarmos alguns dias, algumas semanas, sem o cuidado de um jardineiro, o que é que vai acontecer com o jardim? Ele vai, então, perder a beleza. Ele vai, então, perder a sua... os seus detalhes vão se perder. Justamente porque precisa de manutenção. Agora, imagina o casamento, querido. O casamento precisa também de manutenção. Precisa também de cuidado. E por isso que eu concluí o vídeo falando que seja, então,
um jardineiro do seu casamento atencioso. Seja um atencioso jardineiro do seu casamento. Cuide do seu casamento, não é? Traga, então, ou faça manutenções sistemáticas do seu casamento, tá certo? E duas manutenções, elas são essenciais em todo o casamento. Pastor, qual é a primeira? A primeira é a disposição para lidar com conflitos, tá bom? Disposição e capacidade de lidar com conflitos são duas coisas extremamente importantes para quem quer manter o seu casamento. É fazer essas duas manutenções, ou seja, tem que ter disposição para lidar com os conflitos e também tem que ter a capacidade de lidar com conflitos. Vê um período desse agora de crise, não é? Onde a criançada está em casa, onde o esposo está 24 horas dentro de casa, né, em alguns casos, e aí o tempo todo ali juntos, né, começam a notarem coisas que outrora não se estava notando, porque eles pouco se viam, pouco estavam juntos, não é? Então esse período de pandemia, à medida que as pessoas estão mais em casa, estão mais recolhidas, tende a surgir conflitos. E olha, se você quer manter o seu casamento de maneira saudável, que dure, que até que a morte os separe, é preciso ter uma disposição e capacidade para resolver conflitos, queridos. Nós podemos evitar muitos conflitos que surgem dentro do nosso casamento com uma atitude mais cuidadosa, sendo mais zeloso pelo nosso casamento, cada um fazendo sua parte dentro do casamento. E olha, cuidado com as pequenas coisas, não é? As pequenas coisas é que são problema, não é? Às vezes as maiores brigas dentro de casa surgem com uma garrafa de água que o esposo ou a esposa tomou e não encheu, deixou vazia, né? Pequenos problemas geram uma confusão. É a toalha da mesa que a esposa acabou de trocar e você vai tomar aquele café com falta de cuidado, derrama o café na mesa, olha a confusão, não é? É aquele momento que você sai do banheiro, né? Sua esposa deu um grau, arrumou o banheiro, deixou o banheiro um brinco, né? Você sai do banheiro sem se enxugar, molha todo o banheiro, deixa no banheiro a cueca lá pendurada, deixa a toalha lá jogada, não é? E aí você vai com esses pequenos problemas, essas pequenas coisas gerando um grande problema, não é? Às vezes tão pequenas coisas, né? Por exemplo, a tampa, né, do portador de escovas que você esqueceu de tampar e gerou um problema, não é? Às vezes uma meia que você deixou lá fora do cesto, tá certo? São coisas, pequenas coisas que vão gerando grandes problemas, que vai gerando brigas, confusões, atritos, dificuldades, não é? Geralmente os casais eles não se separam por grandes problemas, geralmente são os pequenos problemas que vão se avolumando, que vão crescendo dentro de casa. E aí a disposição para aceitar também a diferença um com o outro. É preciso que o casal entenda que um é diferente do outro, né? Por exemplo, eu gosto de uma coisa, minha esposa gosta de outra. E às vezes esse entendimento, essa compreensão de diferença é importante. Que bom que a gente é diferente, não é? Que bom que o casal é diferente um do outro. Porque já imaginou se fosse o quebra-cabeça, né? O interessante, o que faz unir um quebra-cabeça é justamente a diferença. Se fossem iguais, não se unia de hipótese alguma. Então é importante que haja essa união, ela aconteça justamente por causa das diferenças, né? A esposa criada no ambiente A, o esposo criado no ambiente B. É claro que vai haver, então, conflitos, né? Diferenças entre um e outro pode gerar conflitos dentro de casa. Mas observe que essas diferenças não devem ser, então, motivos para reagirmos de maneira bruta e levar, então, uma confusão, uma briga, um atrito dentro de casa. Eu sei que tem esposa que está me ouvindo e tem esposo que está me ouvindo que sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Porque a esposa às vezes gosta de um determinado alimento, não é? O esposo gosta de outro tipo de alimento. Eu já contei para você aqui a história de um casal, não é? De um casal que no primeiro dia em que eles estavam desfrutando da sua união, da sua vida conjugal,
E de manhã a esposa colocou uma mesa, né, organizou para o café da manhã, e lá na mesa estava várias, né, coisas feitas com mamão. E o esposo odiava mamão, né, mas ele comeu mamão tranquilamente, respeita a esposa, para não causar um atrito no primeiro dia de casamento. Então ele comeu mamão, não é? Aí no segundo dia, amanheceu o dia, ele foi para a mesa, o que é que tinha na mesa novamente? Mamão. Comeu calado, engoiando, mas comeu. A esposa perguntou, gostou do mamão? Ele tava uma delícia. Terceiro dia, mamão novamente. Uma semana, mamão novamente. Aí ele chegou para ela e fez assim, você gosta muito de mamão, não é? Ela fez assim, eu não vejo um café da manhã sem mamão. Ele disse, pronto, eu já sei que eu vou comer mamão até que a morte nos separe. E aí, 40 anos depois, né, de casamento, comendo mamão de manhã, imagine o que é que esse homem não tem agora. Ele disse que o seu prato predileto de manhã, o café da manhã, não existe café da manhã sem mamão. E veja que vencer essas diferenças é importante no casamento, não é? O que é que Flávio está comendo aí que não conhecia, né? Não é assim? Porque na intenção de agradar a gente, mas é preciso vencer essas diferenças. É importante que a gente vença essa diferença. Um certo casal, né, a esposa amava Coca-Cola, e falou de refrigerante, falou de bebida Coca-Cola. E aí eles fizeram uma viagem, tá certo? Fizeram uma viagem e ele parou num posto de gasolina, abaixo do seu carro, e aproveitou e foi lá na lojinha lá do posto de gasolina e comprou, né? Procurou lá, foi procurar a Coca-Cola para agradar a esposa, né? Fazendo a viagem, eu vou comprar uma Coca-Cola aqui para ela. Fui lá tentar achar uma Coca-Cola, não tinha. Ele fez, meu Deus, só tem aqui Pepsi, só tem aqui Fanta, não tem Coca-Cola. Ele disse, eu vou ter uma loja aqui perto. Aí foi numa loja mais perto lá, andou um pouquinho, comprou a Coca-Cola e levou para a esposa todo contente, né? Toda alegre. Quando chegou, disse, olha amor, que eu trouxe para você uma Coca-Cola. Aí ela olhou para ele e fez assim, sabe amor, eu não tô com vontade de tomar uma Coca-Cola, eu queria muito hoje tomar uma Pepsi. E ele disse, mas você não gosta de Coca-Cola? Ele disse, eu gosto de Coca-Cola, mas hoje eu não quero Coca-Cola em hipótese alguma. E, queridos, veja, a mulher, não é, ela muda com frequência dos seus gostos, né? Muda com frequência as suas preferências. E o homem precisa ser muito esperto, né? Em acompanhar, em estudar. Eu costumo dizer que o homem ele é um eterno estudante de sua esposa. Precisa estudar sempre, porque ela tem sempre uma novidade. E quando você chegar naquilo que você acha que descobriu dela, pode ter certeza que ela já está em outro estágio. Ela já mudou, ela já avançou e você precisa continuar estudando. Quando você descobrir que ela gosta de Coca-Cola, ela já mudou de preferência, tá bom? Então é preciso saber lidar, né, com essas diferenças. Há ambientes que são diferentes, né? A esposa que gosta de praia, a esposa que gosta de piscina. Há humores diferentes, né? Tem pessoas que riem por qualquer coisa, o outro não ri com nada, não é? Com nada. Então, há humores diferentes e é preciso vencer essas diferenças. Os casais, né, precisam, então, viver e saber lidar com essas diferenças. E aí a gente percebe, querido, que lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7, né, capítulo 3, do verso 1 até o 7, mas em especial o 7, vai nos mostrar exatamente de que o homem e a mulher precisam um sujeitar ao outro para poder vencer essas diferenças, vencer essas dificuldades, porque caso contrário não chegam a um denominador comum e não vão conseguir viver em unidade. Então, para viver em unidade é preciso que eles saibam lidar com essa diferença, ou seja, tenha capacidade de lidar com conflitos e disposição para resolver conflitos. É muito importante, tá bom? Lá em Pedro, né, em Pedro vai falar, em 1 Pedro 3, vai falar exatamente sobre isso, que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido, né, ainda que o seu marido esteja fazendo algo ou ainda não conheça a palavra de Deus, seja fora da palavra de Deus, é importante que ela se sujeite a ele, porque ela pode ganhar o seu esposo mesmo sem palavra, trazê-lo para a fé em Cristo ou para a sua caminhada em Cristo mesmo sem palavras. Observe que isso é muito importante. Isso faz algum sentido para você que está me ouvindo? Isso
é uma realidade para a gente. É preciso saber resolver conflitos. Se você acha que é preciso ter disposição e capacidade para lidar com conflitos, deixa um amém aí, tá bom? É isso aí, pastor. Precisamos sim saber resolver os conflitos, saber lidar com as diferenças dentro de casa, né? Saber que um foi criado na chuva, outro foi criado no sol, não é assim? E é preciso vencer essas diferenças, vencer essas dificuldades. Uma outra coisa que a gente precisa também, não é, entender, não é, se a gente quer então fazer uma manutenção no nosso casamento, é que precisamos ter habilidade para lidar com mudanças que às vezes ela é necessária, que às vezes elas são inevitáveis. Há mudanças, queridos, no casamento que ela é necessária. É preciso que haja, é preciso que aconteça tais mudanças. Não existe casamento perfeito, não é? Casamento tem momentos de desilusão, tem momento de pedir perdão, tem momentos de erros, tem momentos de falhas, né? Porque, afinal de contas, é dois seres humanos pecadores que estão tentando viver uma família a dois. Então, é comum que haja erros na família, porque nós somos pecadores, tá bom? Eu não estou aqui dizendo para você que eu e minha esposa a gente não briga, não discute, não tem dificuldade, não tem luta. Pelo contrário, a gente tem muita dificuldade, muita dificuldade. Mas a gente se acerta, não é? A gente se desentende, mas a gente se compreende. É preciso que haja compreensão. É preciso que haja um momento da gente sentar, calma aí, vamos juntar as peças, né? Vamos montar o quebra-cabeça, tá bom? Eu não estou aqui dizendo para você que eu não tenho dificuldades de relacionamento, não tenho, mas a gente se acerta, a gente chega e vê aquilo que é importante no relacionamento. Porque às vezes a gente pode se prender em coisas que é secundária, né, e prejudicar aí o nosso relacionamento. Então é fundamental, né, o casamento, dentro do casamento, né, a gente saber que o outro é falho, que o outro é pecador, que o outro é um ser humano, tá bom? Isso significa dizer, querido, que às vezes a gente vai ferir o outro, a gente vai ser ferido, e que às vezes é preciso a gente pedir perdão. É preciso pedir perdão. É preciso se perdoar dentro do casamento. É preciso que a gente compreenda a hora da gente pedir perdão, da gente reconhecer nosso erro, reconhecer nossa falha. Talvez você diga assim, mas pastor, se eu for pedir perdão, isso é muito humilhante para mim. Eu espero que ela venha me pedir perdão. E olha, toda vez que a gente se fecha, né, e não pede perdão, a gente acaba então se prejudicando e prejudicando o nosso casamento. Sabe por quê? Porque quando você não se dispõe, né, se nega a perdoar, quando você deixa o tempo passar, né, tem casal assim, não, deixa o tempo passar, né, vou dormir na sala, vou dormir na cozinha, não sei, se vou sair de casa, não pode nem sair nesse período, né, e fica aperreado em casa, estressado, né, eu vou deixar o tempo passar, não é? Mas, queridos, precisa se consertar, precisa se acertar, precisa se corrigir, tá bom? É preciso que dentro do casamento, nesse período principalmente aí onde tá todo mundo em casa, a probabilidade de um chutar o pé do outro, bater com a cabeça no outro é muito grande dentro de casa, não é? Não porque a casa é pequena, mas porque há desentendimento, há dificuldades, então é preciso se perdoar. É muito importante que haja perdão, né? Se evite ir dormir um chateado com o outro, amargurado com o outro, com um temperamento rude um com o outro. É preciso que se acerte, tá bom? É preciso que se corrija, é preciso que haja então essa habilidade aí de se corrigir, não é? Não adianta ficar irritado, né, ficar revoltado com o esposo, com a esposa, ou ficar feito uma metralhadora dentro de casa culpando o outro o tempo todo, né? Porque você é assim, porque você é assado, porque você é isso, porque você é aquilo, o tempo todo apontando. Isso não resolve, culpar o outro não resolve, tá bom? É preciso que haja então essa capacidade mútua de pedir perdão um ao outro, de se acertarem, de se corrigirem, de se perdoarem, não é? A palavra de Deus fala em Efésios capítulo de número 4, verso 32, né, perdoando-vos uns aos outros. E claro que também deve-se haver perdão dentro do casamento, tá bom? Precisa então se perdoar uns aos outros, ser benigno, compassivo um com o outro. E interessante, querido, que esse texto aí de Efésios 4, 31, 32, se você olhar o texto antes, vai ver que
a Bíblia fala de várias atitudes, né, que levam a um conflito, que levam a uma ruptura no casamento. E veja que ele fala lá de mentira, ele fala lá sobre não vos entregueis a raiva, né, um para com os outros, não roubeis uns aos outros, não digam palavras que machuquem uns aos outros. Às vezes são palavras, né, ditas fora de hora, palavras às vezes que ferem, que machuca, né, que humilha. Então cuidado com as palavras, né? Às vezes a pessoa fica com amargura no coração, fica vários dias chateado, sem se falar, respondendo com grosseria, não é? Fica com a cara fechada, fica com ira, com gritaria, com blasfêmia, né? Às vezes fica então com raiva, não é? Querido, eu penso que aquele ensinamento que Jesus deu para Pedro, né, dizendo assim, perdoai até 70 vezes 7, se esse ensinamento é essencial, principalmente no casamento, querido. Esse ensinamento, parece que Jesus estava visando o casamento. Se tem um local que a gente deve perdoar 70 vezes 7, é o casamento. Precisa estar todo dia se perdoando, todo dia se acertando, todo dia se corrigindo, tá bom? Então, ei, queridão, para de ficar com essa bochechona aí, chateado com a sua esposa, tá bom? E você, senhora, né, pare de ficar aí com essa bochechona aí, chateada, não é? Com a cara fechada, querendo botar o esposo para dormir no tapete, querendo mandar o esposo dormir na sala, tá certo? Trancado do lado de fora do quarto. Pare com isso, se acerte, pede perdão, se corrige, não é? Se acerta um com o outro, né? E que haja avivamento hoje na sua casa, em nome de Jesus, amém? Evite, não é? Atrito, evite confusão, evite brigas. Mas pastor, é porque ela é muito chata. Mas pastor, é porque ele é muito bravo. Mas pastor, é porque o senhor o senhor precisa ver aqui em casa. Não está de quarentena? Não me ajuda em nada em casa. Não lava um prato, não varre uma casa, não cuida do menino, não cuida do outro, não faz nada dentro de casa. Ei, querido, calma. É preciso que haja um diálogo, que haja uma conversa, que haja, então, aí um acerto, né? Uma divisão de tarefas, distribuição de tarefas. É só conversar, só sentar. Pastor, não adianta conversar. Querido, não briga dois quando um não quer, não é? Me faz lembrar aqui a ilustração, né? Uma ilustração que eu quero passar aqui para os irmãos, de uma briga que houve entre dois vizinhos. Dois vizinhos brigaram feio, esculhambaram um outro, disseram tudo que tinha de dizer um para o outro, né? E um dos vizinhos estava ouvindo aquilo ali, vendo aquela briga, né? Aí um deles depois de um tempo, foi lá falar com aquele vizinho que viu a briga e disse assim, tu visse a briga, fulano, que eu tive com fulano? Ele disse, vi. Ah, rapaz, visse o que ele disse comigo, vi. Viu o que eu falei com ele, vi. Ele fez assim, tu acha que eu tô errado, fulano? Tu acha que eu tô errado? Não, você não tá errado, não. Você tá certo, o vizinho dele. Não, tá certo, você tá certo. Você falou toda a verdade que você falou. Aí ele foi embora. Aí no dia seguinte veio o outro vizinho, né, que tinha brigado, e disse assim, tu viste o que fulano falou comigo? Tu viste o que fulano disse pra mim? Tu viu a briga feia que eu tive com ele? Vi. Você acha que eu tô errado? Não, você não tá errado, não. Você tá certíssimo. Tudo que você falou era verdade. Né? Você tá certíssimo. Né? Aí a esposa de um daqueles homens viu a opinião daquele vizinho, né, de que ele foi, na visão dela, hipócrita, né, porque ele agiu com um vizinho de uma forma e agiu com outro de outra. Aí ela foi lá tomar satisfação e disse assim, olha, você é muito hipócrita. Você é uma pessoa dualista, não é? Você é uma pessoa de duas caras. Você disse para um vizinho que ele estava certo e o outro vizinho veio e você disse que ele também estava certo. Aí ele olhou para a mulher e fez assim, sabe de uma coisa, senhora? A senhora também está certa. Em resumo, sabe o que ele queria dizer? Eu não estou aqui para briga. Eu não estou aqui para brigar. A senhora está certa, ele está certo, o outro está certo. Querido, é melhor às vezes a gente perder, não é? Do que a gente achar que vai ter que ganhar na briga lá com a esposa, com o esposo. Não, eu vou ter que ganhar, eu tô certo, eu vou provar que eu tô certo. E vai até o fim, e o fim geralmente é uma tragédia. Então, tem momento que é melhor a gente perder, querido. Tem momento que é melhor a gente se tirar por menos. Não briga dois se um não quer. Eu tenho certeza que se você, na hora que as coisas se esquentarem dentro de casa, tá certo? Que der vontade de você partir para o abraço, né? Se você esfriar a cabeça, contar de 1 até 10, ter calma, né? Esperar o momento certo para conversar, para dialogar,
tá certo? Não trocar os pés pelas mãos, né? Resolver as coisas com bom senso. Eu tenho certeza, querido, que será uma bênção de Deus para a sua vida, uma bênção de Deus para a sua família. Então, cuidado, tá certo? Cuidado para você não perder aí a cabeça, não perder a paciência. É preciso que haja, então, essa maneira de resolver. Tire por menos, se saia, tente mostrar, né, o que é importante, o que é de valor, o que é real, tá certo? E evite, então, brigas por coisas secundárias. Em terceiro lugar, para a gente concluir, casamento duráveis, querido, recebe investimentos constantes, tá certo? Se você quer que seu casamento dure, é preciso que você faça investimentos constantes. Você é uma pessoa que costuma fazer investimentos no seu casamento? Se sim, deixa teu comentário aí. Eu, pastor, gosto de investir no meu casamento, eu gosto de ser criativo no meu casamento, eu gosto de ser, então, uma pessoa que investe, né, que está sempre fazendo as manutenções necessárias no meu casamento. Se você deixa teu comentário aí, deixa tua opinião também, né, porque um casamento duráveis, ele recebe investimentos constantes, queridos. Não dá para ter um casamento duradouro se não há investimento. Querido, um casamento saudável não se sustenta de maneira natural. É preciso que haja investimento, esteja disposto a investir no seu casamento. E a primeira área que o esposo ou a esposa precisa investir um no outro é na área física. É um investimento de natureza física. Tanto um investimento pessoal como um investimento também no seu cônjuge. Invista na sua área física. Como assim, pastor? De maneira resumida, né? O investimento no casamento inclui também o cuidado com o corpo. É preciso que você cuide do seu corpo. É o seu cuidado físico, não é? É o seu cuidado pessoal. Cuide do seu corpo. Não apenas por você mesmo, né? Tenha misericórdia de você. E tenha misericórdia da sua esposa. Tenha misericórdia do seu esposo. Então, cuide do seu corpo fisicamente, não é? Pastor, como assim cuidar fisicamente? Cuide da sua higiene, querida. Cuide da sua higiene, meu querido, não é? Às vezes, o camarada chega sujo do trabalho, né? Se deita lá no sofá e quer que a esposa venha dar cheirinho. Meu querido, tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia de você. Né? Invista também fisicamente na natureza física. De natureza física, tem investimento pessoal. Chega em casa, vá para o banho, siga as orientações agora nesse período de pandemia, né? De todos os cuidados necessários para evitar uma contaminação nos filhos, na esposa, ou a esposa no esposo. Tem todo um cuidado. É preciso que haja um investimento da área física. Cuide do seu físico, não é? Na higiene pessoal, do banho, não é? Das unhas, né? Então as esposas, uns esposos com as unhas, meu, misericórdia, não é? Misericórdia. A higiene pessoal é muito importante, querido. Não é? Eu sei que quando a gente amanhece o dia, amanhece com aquele bafo de leão, né? Não diga pra mim que você, né, amanhece o dia com aquele bafo de morango, né? De fruta. Não, eu tenho certeza que todo mundo amanhece com aquele bafo de leão que sai da frente, né? Mas cuide da sua higiene pessoal para dar um bom dia ao seu esposo, para dar um cheiro no seu esposo, um abraço, um carinho no seu esposo, na sua esposa. Então, a higiene pessoal é muito importante. Cuide também da sua saúde. É importante você cuidar da sua saúde. É importante você cuidar do seu físico, né? Uma academia, um exercício em casa, um cuidado com o seu físico, regulamentar a sua alimentação, ter cuidado, tá certo? Para não estar exagerando, né? Não estar sendo glutão demais nas coisas. Glutanaria é pecado, querido, tá bom? Cuidado, não é? Cuide bem do seu físico, cuide bem do seu corpo, é importante. Cuide também da sua aparência. É importante você cuidar da sua aparência. Perceba o que é que o outro se agrada em você e cuide da sua aparência. O cabelo, cuide do seu cabelo. É a sua sobrancelha, o seu rosto, o seu corpo. Cuide do seu corpo. A mulher, ela tem essa característica nata de se cuidar. Não é? Então, cuide do seu corpo. É importante o homem e a mulher se cuidar. Não é? Zelar pela sua aparência física. Zelar pelo seu bem-estar físico. É importante também. Não é? Então,
é importante que o esposo e a esposa, né, o cônjuge, ele use toda a sua potencialidade do seu corpo, né, incluindo, né, as expressões físicas, né, de carinho, de afeto, de maneira, né, de se relacionar com sua esposa, é muito importante. E também de caráter sexual, né? Cuide também da sua vida sexual com o seu esposo, com a sua esposa, né? Preciso cuidar. Eu sei que nem sempre um ou outro, às vezes não tem tanta atenção, né, na área sexual, mas é importante que você zele pela área sexual do seu casamento. Porque do jeito que é pecado sexo fora do casamento, a ausência de sexo no casamento também se torna um pecado, querido, porque o esposo precisa suprir a necessidade da sua esposa e a esposa precisa assistir também à necessidade do seu esposo. Essa relação sexual entre os dois, esse afeto é muito importante, né? Eu sei que muitas vezes a dificuldade aí sexual de muitos casais é porque tudo é no automático demais. É tudo no automático. Né? O homem chega e já quer, e aí, vamos, hoje, tem, não tem? E não é assim, queridos. É preciso que haja uma química, não é? É preciso que haja as preliminares, né? É preciso que haja todo um cuidado até chegar a hora H entre o relacionamento. Então, é preciso ter todo um cuidado entre o casal. Cuidar também da sua área física, cuidar da sua vida sexual é também extremamente importante. Uma segunda área que é extremamente importante também, o esposo, o cônjuge cuidar um do outro, é também cuidar da natureza emocional do casal. É muito importante você cuidar da natureza emocional do casal. Ou seja, nós precisamos investir na área física, precisamos, a esposa precisa de dinheiro, viu? Né? A esposa precisa de dinheiro para quê? Para fazer unha, para cortar cabelo, para ajeitar cabelo, né? Precisa de dinheiro para comprar comida, para comprar... O esposo é provedor, tanto das necessidades físicas da esposa, né? Como das necessidades emocionais da esposa. Às vezes o marido é carinhoso, é cuidadoso, não é? Mas esquece de suprir as necessidades físicas da esposa. E às vezes ele cuida da necessidade física, ele é provedor para casa, bota comida em casa, ele cuida do cabelo da mulher, ele cuida da unha da mulher, ele zela pela aparência física da mulher, mas não cuida do emocional da mulher. A mulher, ela é feita de corpo, alma e espírito. Então, tem que cuidar do corpo, mas tem que cuidar também da alma da mulher. É preciso cuidar da natureza emocional da mulher. Podemos investir no casamento fazendo uso adequado das nossas emoções e também cuidando das emoções da nossa esposa, do nosso cônjuge. Não é? É preciso que a gente expresse o amor, expresse o carinho. Não é? O livro de Cantares, por exemplo, é inspirador, não é? Na questão do carinho, dos afetos, do investimento físico e emocional no casamento, de tudo que envolve um para com o outro no casamento. Você vê que Cantares de Salomão é encantador sobre isso, né? Imagina você lendo lá Cantares de Salomão, né? Os cuidados que o Salomão tem com a sua sunamita, os cuidados que ela também tem com Salomão, né? Ele diz que tu és como um jardim encantado, não é? Ele diz que tu é como... eu sei que é uma expressão antiga da época, né? Mas tu é para mim como as burras de Faraó. Calma, não vá chamar sua esposa de burra de Faraó, viu? E nem a esposa chamar o esposo de burro de Faraó. Mas é uma expressão, não é para dizer assim, tu és uma mulher vigorosa, de força. Tu és uma mulher de vigor. Né? É preciso que haja essa troca de carinho mútuo, tá certo? Se fosse na linguagem de hoje, né, você é como uma BNW, né? Você é um 5.0, né? Uma 5.0. É preciso que haja aí esse afeto, esse relacionamento entre marido e mulher, né? Esse cuidado aí entre os cônjuges, né? De natureza física e também de natureza emocional. Em terceiro lugar, querido, é preciso também cuidar um do outro na natureza espiritual. É muito importante que os casais, né, eles orem juntos, leiam a Bíblia juntos, cantem juntos, louvem a Deus juntos, sirvam a Deus juntos, trabalhem para o Senhor juntos. Felizes são os casais, queridos, que
eles oram juntos, leem a Bíblia juntos, buscam a Deus juntos, estão juntos nas decisões importantes da vida, na busca por Deus. Espiritualmente eles estão buscando ao Senhor, que aplica os ensinamentos da palavra de Deus para a sua vida, né? Que não é apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, que expressam cuidado espiritual um para com o outro. É importante para a esposa, né, encontrar o esposo orando às vezes, lendo a Bíblia, né? Ensinando seus filhos. Isso é muito gratificante para uma mulher, né, de Deus e para um homem de Deus. Ver a sua esposa orar, ver a sua esposa aconselhar biblicamente, ver a sua esposa tratar das coisas de maneira bíblica, de maneira baseada na palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso, não é? Cuidar um do outro nesse sentido também, no sentido espiritual. Quanto tempo faz que seu esposo não lhe vê orando? Quanto tempo faz que a sua esposa não lhe vê lendo a Bíblia? Não lhe ver aconselhando, evangelizando, pregando, cuidando da sua vida espiritual? É muito importante que haja um cuidado espiritual de um para com o outro. A Bíblia trata, querido, desse tipo de relacionamento como se fosse uma cumplicidade, né, e também de uma duplicidade, ou seja, é uma cumplicidade e uma duplicidade, ou seja, uma proximidade de um para com o outro. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 a 12, vai falar sobre a questão de é melhor que serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É importante que o casal esteja assim, unido um com o outro. É melhor serem dois, porque se vier um tempo de frio, é possível que um esquente o outro, não é? E aí, né? Tempo de frio, um casal esquentando o outro lá, vamos vencer juntos aqui a batalha. O inverno chegou, a gente tá junto, a pandemia chegou, a gente tá junto, crise financeira, o estresse, porque perde, não perde o emprego, tem dinheiro, não tem dinheiro, vai dar para fazer compra, não vai pagar aluguel, não vai dar para fazer... E aquele momento juntos é muito importante, porque é melhor serem dois do que um. Provérbios 31 apresenta a mulher virtuosa, né? Mas também fala do homem que cuida da sua esposa, que não faz mal para ela, mas que todo dia lhe faz bem, todos os dias da sua vida. É um marido que confia na mulher, porque a mulher faz por onde receber confiança do marido, e o marido confia na mulher porque sabe a esposa que tem, que é uma mulher virtuosa. Em 1 Coríntios capítulo 13 fala do amor, e o amor vence tudo, o amor suporta as dificuldades, suporta o sofrimento, o amor ele é confiante, o amor ele é disposto a suportar as lutas, as pandemias, as dificuldades, as crises dentro do lar, se vence através do amor, querido. É muito importante o amor dentro do relacionamento. Eu quero concluir essa palavra deixando aqui 2 conselhos, tá certo? Que é a regra de ouro aqui para casamentos duráveis. Quais os 2 conselhos, pastor? O primeiro é que a vida é curta, querido. E sendo a vida curta, aproveite o máximo o seu cônjuge, aproveite o máximo sua família, zele pela sua família, zele pela sua casa. A vida é curta, o tempo passa rápido. Daqui a pouco você vai ver que ficaram velhinhos e não desfrutaram quase nada, tá bom? Ontem eu tinha casado, querido, ainda estou na véspera, né? Eu estou na pós, né, um dia depois da lua de mel. Mas olha, o tempo passou, eu tô com barba, gente. Olha, cabelo branco, o tempo passa rápido pra gente ficar o tempo todo brigando. Pra gente ficar o tempo todo discutindo, é momento da gente aproveitar um ao outro. Esse período de pandemia mesmo é momento de você estreitar seu relacionamento, de você conviver, desfrutar de um momento junto com a sua esposa para ler a Bíblia, orar junto, ler a palavra junto, estar junto, compartilhar de coisas juntos, desfrutar juntos um com o outro é muito importante, até mesmo reunir a família, brincar, fazer um jogo ou alguma coisa, mas estar juntos é muito importante. Então, lembre-se, quer que o seu casamento dure, né? Entenda que a vida é curta e que você precisa gozar com discernimento, alegria, tá certo? Sempre que possível na companhia um do outro. Segundo, querido, não basta ter um casamento duradouro. É preciso viver bem, é preciso viver com alegria, é preciso viver com felicidade. Tem pessoas que têm um casamento que já tem 30, 40, 50 anos. Não é? Casamentos que estão durando, mas um casamento sem alegria, sem paz, sem harmonia, sem felicidade, que não vive bem. Não é? Pessoas que... Eu conheço casais, queridos, que
a esposa sepultou o esposo e ela deu entrevista, né, conversando, dizendo que nunca foi feliz no casamento, mas viveu 50 anos de casado, mas nunca foi feliz. Eu nunca fui feliz, pastor. Eu vivi oprimida, escrava. 50 anos de casados, viveram juntos a vida toda, mas não tinham felicidade, querido. Nós não podemos viver um casamento de aparências, né, de convenções sociais, mostrando para o público, a gente tá bem, gente, olha aqui a gente, olha, somos dois casais felizes, olha, casal do ano 2020, vencendo a pandemia, somos ótimos casais. Não, querido, mostre, temos falhas, temos dificuldades, mas a gente tá juntos aqui para vencer essas crises. Não é? É preciso construir então um casamento saudável a partir da felicidade. Tem que durar, mas tem que ser uma durabilidade com felicidade, com alegria. Permanecer casados é um privilégio, não é? Mas um privilégio ainda maior é permanecer casado com alegria, né? E não viver um casamento enfadonho, né? Cansado, ai pastor, olha, é um fardo, mas eu tô casado, 20 anos, pastor. Não sei o que é alegria no meu casamento, mas tô aqui firme. Querido, você pode viver dias incríveis, mesmo vivendo em período de crise. Tá difícil para você, tá destruído para você as coisas, mas você pode viver feliz no seu casamento. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui, né, participar desta palavra. Se esta palavra foi bênção para você, compartilha aí com mais alguém, compartilha com aquele casal que você sabe que estará aí enfrentando a crise, enfrentando a dificuldade, não sabe como permanecer juntos. Eu quero convidá-lo para que você seja um canal de Deus a compartilhar essa palavra também com estes casais que precisam enfrentar a pandemia juntos, alegres, enfrentar a crise juntos, unidos, perseverando com o outro, investindo um no outro, tá bom? Invista no seu casamento, cuide do seu casamento. Casamento duradouro é um casamento onde se investe um no outro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Um abraço para você, um abraço para sua família e fica atento aí no nosso canal, na nossa página, porque estaremos publicando sempre mais vídeos aí edificando a sua vida, tá bom?